Fala galera, boa noite. Quero trazer uma reflexão aqui que eu tive pensando durante o dia e numa conversa também com que a gente tem que cuidar com o tempo ocioso, né? Que é perigoso e tá tendo ultimamente muito caso de depressão, né? Ou ansiedade, né? O que eu tenho aprendido desde a pandemia que começou lá, né? 2019, se eu não me engano, já vem aumentado muitos os casos, né? Porque por causa do isolamento social também, né? Mas não só isso, né? Eu creio que a pessoa, eu falo uma questão mais espiritual, né? Cristã, uma pessoa que ela tem essa visão cristã, eu creio que você vive a solitude, né? Você não é solitário, você aprende a viver a solitude. Mas é perigoso esse negócio de você se isolar, né? E você tem que ter cuidado para vencer mesmo, né? Os desafios diários que vêm. Mas no meu entendimento, né, o que a gente sabe é que o excesso de passado ele vai te deprimir, né? Talvez alguma coisa que lá no passado traz essa depressão para você. E o excesso de futuro, que talvez é coisas que você pense em alcançar um dia. Talvez você até põe. Hoje eu escutei uma reflexão, né, que às vezes a gente cria expectativas. Às vezes, até mesmo eu penso que muita coisa é ligada ao financeiro. Você cria expectativa no financeiro, muitas vezes, como uma casa, como conquistar um carro que você gosta. Só que às vezes é uma coisa tão fora da tua realidade, tá ligado? E você às vezes não corre atrás, você decepciona e se deprime às vezes por causa disso. Mas às vezes você não corre atrás de tentar, sei lá, empreender ou trabalhar de alguma forma, ou estudar, se dedicar a um curso que talvez vai conseguir te trazer um retorno financeiro maior. Sei lá, você acaba se frustrando, mas você não tenta buscar uma saída, né? Então a gente tem que estar diariamente correndo atrás para tentar e tentar ser feliz mesmo no pouco, tá ligado? Mas se você almeja o muito ou mais, você tem que correr atrás, mano. E é dessa forma. Tem gente que está depositando expectativa, se frustrando porque vive. Como eu vi a reflexão, não vive a realidade. O negócio é viver a realidade, mano. Dentro da realidade você vai vivendo, você vai conquistar as coisas. Claro que sempre vai ter pessoas que são bem mais sucedidas que as outras mesmo, mas a gente tem que estar correndo atrás e através de tentativas aqui e ali para ver o que a gente consegue almejar, conquistar durante a vida, né? Então fica essa reflexão, né, referente à depressão, ansiedade e que a gente não venha se frustrar, né? E isso eu falo especificamente assim, né? Pensando na palavra de Deus, né? Aquilo que eu já aprendi já há um tempo atrás. Hoje eu não estou dentro de uma igreja, mas o Espírito Santo sempre me toca, né, em alguns pontos e me leva a algumas palavras que um dia eu já li. Por isso que é importante você ter lido a Bíblia. Eu já li a Bíblia, não sei se umas 3 vezes de relance, né? Uma coisa não muito em sequência, mas do começo ao fim. Umas 3 vezes. E alguns estudos mais aprofundados em certos capítulos, certos livros ali, né? E sempre traz à tona, cara, que a nossa esperança, né? Um versículo que fala muito comigo é 1 Coríntios, versículo 13, né? Permaneçam, ou eu penso assim também na tradução, perseverem na fé, na esperança e no amor. Mas o maior destes é o amor, né? E aquilo que te traz paz, né? Que você vai pensar naquilo que te traz paz, né? O versículo bíblico diz muito isso, que a gente alcance, né, essa paz que excede o entendimento humano. Essa paz que vem de Deus, ela excede o entendimento humano. É bem diferente você ir para, sei lá, a pessoa que... Você ir desfrutar, né, às vezes numa região rural, numa praia tal. É um lugar diferente que te traz certa paz, mas a paz que excede o entendimento humano, cara, que o Espírito Santo de Deus pode te dar, você vai sentir em qualquer lugar, mano. E haverá momentos difíceis, mas o Espírito Santo de Deus, ele visita nós e traz o consolo. Traz um direcionamento, se você orar, se você clamar, se você tiver uma entrega para Deus,
Se você lê uma Bíblia, é que a conversa com Deus é aquilo ali. Você lê uma Bíblia onde ele fala e você orar onde você fala com ele, e na Bíblia ele fala com você, você recebe. Isso constitui, né? E com o tempo, né, o Espírito Santo ele vai te visitando, né? Vai te dando insights. Isso aí é uma prática que tem que ser constante, né? Ao longo do tempo você vai perceber isso. E também eu trago uma reflexão de que hoje em dia a pessoa ela tá certo por pesquisa científica que a pessoa que ela vive mais na região, como que eu posso dizer, na cidade, né, nos centros urbanos, elas, cara, a maioria dos ateus são de centro urbano ou da cidade. E porque no campo, o que quer dizer? Porque no campo ou aonde nos centros rurais, a pessoa ela nasce automaticamente, às vezes até uma pessoa pela lei da natureza, automaticamente mesmo ela adora mais a natureza, ela contempla, né, mais a natureza. É a mesma coisa ela está contemplando a Deus, porque é a criação de Deus. Ela contempla mais a plantação, a floresta, os animais, enfim, tudo, né? Torna que essas pessoas, mesmo que não tenham uma religião, às vezes ou pratique a fé em alguma igreja, elas são mais tementes a Deus mesmo, cara. Agora no centro urbano, pessoas que nascem no centro urbano mesmo, elas acabam se tornando ateu mesmo, cara. Elas não dão crédito nenhum para Deus, porque tudo que elas querem, elas têm pronto, tá ligado? E você vai para São Paulo mesmo, aqueles grandes prédios, grandes centros urbanos lá, cara, aquilo lá é impressionante. Só que quem vive lá, tipo, vive numa bolha, cara. Só consome quase aquilo que tudo pronto, mas não só consumindo tudo aquilo pronto, mas tipo, a pessoa recebe tudo na porta de casa ali, no shopping, no mercado. E ela às vezes não sabe, mano. Tem as pessoas que contemplam um pouquinho mais, que elas sabem que é ir às vezes num parque, que é um pouquinho mais esses parques, né, que às vezes tem mais, tipo, às vezes tem um lago, às vezes vai ter um bosque, às vezes ali ela consegue contemplar mais a criação de Deus, né, talvez, mas no automático a maior parte das pessoas elas se tornam ateu, cara, ou sem religião, mas muitos negam a fé mesmo, assim mesmo, e não dão crédito a Deus mesmo e acabam que muito não tão futuramente, mas logo vão se frustrar mesmo, cara, porque nós viemos de Deus, né, e iremos para Deus, e enfim, né, a não ser que você negue isso, você vai para o outro lado daí já, né, porque só existe dois caminhos, né. Não vem ao caso falar aqui mais sobre, mas eu acho que para um bom entendedor já dá para entender. Mas a gente tem que saber que a gente veio de Deus e para lá nós voltaremos, né? E que muitas dessas pessoas elas negam por causa disso, cara, porque ali na cidade ela já não contempla nada da criação. É muito fácil, ela se torna um negativista mesmo, cara. Ela é negativista assim em questão da fé em Deus, né? Ela vai ser negativista, né? Vai negar a fé mesmo, vai se tornar ateu. Agora o homem que vive no campo, ele já contempla mais isso, ele consegue desfrutar mais disso, ainda que nem seja um praticante de religião, que nem eu falei, né? É uma coisa que é automática, né? Contempla a Deus e é isso, a minha reflexão é essa, e que a paz que excede o entendimento humano, como diz na palavra de Deus, alcance o teu coração, né? Não importa o lugar que você esteja. São estas palavras aí, valeu, boa noite, tchau.